E aí, eu acordei hoje, né? Eu sento, eu leio todos os dias. Vou falar com a galera. Tá bom. Eu fiquei pensando, né? Fiquei pensando na minha vida um pouco, assim. Eu geralmente reflito sobre a minha vida. Geralmente. Constantemente eu reflito sobre as minhas conquistas. Né? Eu tenho uma conquista, eu fico pensando, eu fico lembrando. Não só conquista material, mas conquista filosófica mesmo. Né? Pessoas que eu conheço, por exemplo, eu falo, pô, eu gostava, eu observava essa pessoa de longe, eu via ela na televisão, eu lia os livros dela, cantava as músicas delas, eu observava os seus feitos, eu assistia ela nos programas. Hoje a gente tem relacionamento. Como é que foi essa jornada, Joel? Eu fico com essa questão, assim. E todas as vezes eu lembro de uma situação que eu vou contar pra você. Eu vou dar um nome pra essa aula aqui, que foi o dia que eu aprendi a ficar poderoso. Eu vou colocar aqui, ó, o dia que eu dominei o poder. Aí, aqui, ó, a aula é sobre isso hoje. O dia que eu dominei o poder. E esse dia eu quero passar ele pra você, porque eu quero que você aprenda a dominar o poder também. O poder. Eu fiquei poderoso. Eu quero passar esse poder pra vocês. Você tem que escrever um livro, cara. Eu tenho vários livros escritos, mas ontem eu tava com uma galera lá que trabalha comigo e eu falei, pô, cada live é um livrinho, né? Cada live é um livrinho. Turma, eu fui nadador. E eu com 15 anos eu fui campeão brasileiro. Com 15. Com 13 anos eu fui campeão paulista. Eu comecei eu entrei no time de natação com 12 para 13 meses depois eu fui campeão paulista. E com 15 anos eu já fui campeão brasileiro. O negócio foi rápido na minha vida. Eu sei por quê. Ambiente, treinamento, talento, aquele negócio todo. Com 15 anos de idade, quando eu tinha 15 anos de idade, eu fui seleção brasileira. Eu fui convocado para a seleção brasileira. Com 15. Com 15 anos eu já vesti a camiseta da seleção brasileira. Um moleque. E aí eu vi aquilo e falei, caramba, que coisa, né? Com 15 anos eu recebi uma carta da Confederação Brasileira chamada Novos Talentos. Chegou uma carta na minha casa, na casa dos meus pais, dizendo assim, Joel para o Brasil um talento e vai ser um grande nome da natação nacional. A gente tem muito orgulho de ter o Joel como um dos melhores nadadores do Brasil. Eu tinha 15 anos quando eu recebi essa carta, eu lembro. E aí vai ter uma clínica de uma seleção brasileira, vai ter um programa de uma semana com os melhores atletas do país, já tá convocado. Tá bom. E eu fui. E a minha carreira, eu já me liguei. Com 15 anos eu ganho o meu primeiro salário. Eu ganho dinheiro desde que eu tenho 15 anos. Eu trabalho desde que eu tenho 15 anos. Eu acho que eu não falo disso, eu falo pouco, né? Então, eu aprendi a fazer dinheiro com 15 anos, né? Com 15 anos eu tenho bolsa de estudos na escola, eu tenho meu salário. Então eu entendia que, assim, se eu desse resultado, eu ia ser reconhecido. Se eu desse menos, eu ia ser menos reconhecido. Bom, e aí eu fui treinando, competindo. Com 17 eu bato o meu primeiro recorde. Com 17 anos eu bato um recorde que era do Gustavo Borges. O Gustavo Borges tinha um recorde e quando eu tenho 17 anos eu bato um recorde dele.
legal. E tinha uma competição que eu queria muito ser convocado, que chamava Copa do Mundo de Natação. E quando eu tinha mais ou menos uns 20 anos, eu já tinha a capacidade de estar na Copa do Mundo de Natação, representando o Brasil numa Copa do Mundo de Natação fora do Brasil. E eu não estava conseguindo essa competição. E eu já tinha capacidade física, eu já tinha capacidade técnica, eu já tinha cancha para isso. Mas chegava na hora H, por algum motivo, eu falhava, não pegava a vaga por 5 centésimos, por 10 centésimos, às vezes por 40 centésimos, eu ficava vindo com 20 anos. Tentei, com 21 não consegui, com 22 não consegui. Aos 24 anos eu, fui convocado para essa competição. Eu fui para uma Copa do Mundo de Natação, eu tinha 24 anos, foi na África do Sul, numa cidade chamada Durban. E eu fui, convocado. Caraca, sonho, cara. Nadei os 50 metros nado livre e entrei na final. Quinto tempo. Entrei na final com quinto tempo. E quando eu entro na final com quinto tempo, eu nunca tinha vivenciado aquela experiência. No meu lado estava o recordista mundial, um cara chamado Rick Nitlin, um sul-africano. Do outro lado estava um medalhista olímpico da Austrália. E tinha um outro sul-africano, aí tinha um romeno, e aí tinha uma galera assim, da pesada. E eu tava com quinto tempo, chances reais de ser medalhista numa Copa do Mundo de Natação pelo Brasil. E eu falhei, miseravelmente. Eu fiquei em sétimo. E o que aconteceu? Eu tive um lampejo de pensamento antes da final, que a câmera passou na minha frente. Eu estava na África do Sul, em outro continente, pela seleção brasileira, numa final de campeonato. A câmera na raia 2 passou por mim e eu tive um pensamento que eu falei, cara, não posso errar. Não posso errar. E eu errei. Eu errei. E eu errei uma coisa que na natação é uma coisa, naquela época, é juvenil. A gente chama de juvenil, que assim, juvenil é bem iniciante. Eu errei a primeira braçada. A primeira braçada que eu dei tinha um volume de água nas minhas costas, ainda não estava numa... Eu não estava perto da superfície da água para já dar aquela braçada e... É como se eu tivesse dado uma arrancada no carro e eu patinei. Eu errei a primeira braçada e nadando eu já sabia que não dava tempo para buscar. Era 50 metros. E eu cheguei, bati, subi, sentei no chão, assim, eu já sabia que tinha errado, olhei sétimo, comecei a chorar. Chorei, porque eu falei, cara, talvez eu não tenha outra chance dessa. Eu levei décadas para chegar nessa competição, eu levei décadas para chegar nesse nível, eu errei, eu lembro que eu sempre choro. Mas não é um choro, é um choro de raiva, com muita raiva, galera. Que raiva, cara. Cacete, não acredito, falava palavrão e tal. Pô, como é que tu é? E aí a galera, Joel, tudo bem, tá tudo bem, o cacete, escambau. Pô, caraca, não acredito. Mas por dentro uma tristeza, turma. Uma tristeza, galera. O dia que eu dominei o poder não foi esse dia, não. Errei. E ali eu digo assim pra mim, cara, eu preciso aprender a lidar com a minha cabeça. Porque eu sei lidar com a minha cabeça até um nível. Quando o nível fica muito desconfortável, eu sou dominado por uns pensamentos nada a ver. Sabe, Legião Urbana? Nos perderemos entre monstros da nossa própria criação. Cara, eu me perdi, pô. Foi em 2005 isso. Eu tô em 2022. 17 anos atrás. Eu volto pra casa e falo, não dá mais pra acontecer isso. E foi nesse dia que eu resolvi estudar desenvolvimento humano. Novembro de 2005, eu falei, eu vou me tornar
muito bom em desenvolvimento humano. Na verdade, não era desenvolvimento humano, falei, na época era psicologia na minha cabeça. Psicologia, cara. Preciso tudo da minha cabeça. Então, o que eu faço hoje nunca foi algo que eu fiz para ensinar as pessoas. O que eu faço hoje, nasceu porque eu queria me ajudar. Me ajudar. O que eu faço hoje é que eu quis me ajudar. E aí eu não sabia exatamente o que pesquisar. Eu não sabia o que procurar. Eu falei, cara, o que eu vou procurar? O que eu vou procurar? E foi quando eu me dou conta de um conceito que eu quero compartilhar com você, que foi no dia que eu descubro e domino o poder. Olha que doido. Eu tô em 2022. Indo pra festa da Forbes hoje à noite. Vou fazer um podcast hoje no Teatro Bradesco com pessoas que eu sou fãzaço, conquistando um monte de coisa. Tive que voltar para 17, né? 17 anos atrás para falar, porque eu paro e penso, falo, o que aconteceu, velho? O que aconteceu? Eu quero dominar o meu pensamento para dominar a minha execução. Eu quero passar ele para você. E eu me deparo com um livro chamado Poder Sem Limites. Vocês estão ligados que é esse livro? De quem escreveu esse livro? Em 2006, bem no começo de 2006, eu li esse livro. Poder Sem Limites. Quem escreveu esse livro? Me deparo com esse livro. É isso aí, gente. Tony Robbins. O Poder Sem Limites que eu li em 2006 era um livro... Ele não tem mais, eu acho. É um livro marrom. Vocês têm esse livro marrom? Ele é marrom com um azul... Um azul meio marinho, um azul parecido com a cor da minha camiseta, assim, ó. Ele é marrom com azul marinho. Ele não tem mais essa versão, mas foi esse livro. Eu não sei, galera, como que esse livro apareceu. Lógico, eu fui numa livraria, porque Poder Sem Limites. Eu não sabia que era Tony Robbins, em 2006, mas esse livro tava lá. E eu peguei, eu folhei. Eu não era o cara hoje que pega o livro, sei o autor, a editora, a página, o conceito. Não, hoje não. Eu não era um leitor, vamos dizer assim, profissional como eu sou hoje. Aliás, deixa eu fazer um parênteses. Me deu uma vontade de gravar um curso Como Ler Mais e Melhor. Fechei parênteses. Soltei isso aí. Aí eu peguei o livro e comecei a ler. E aí eu comecei a ler. E eu me envolvi mesmo com a leitura. E aí eu vejo a história do Tony Robbins, ele falando que ele era gordo. Eu lembro quando ele falava que ele era gordo. Aí fala sobre prazo, que ele tinha um prazo para escrever o livro muito mais rápido. E aí ele fala sobre 3 caras. Richard Bender, John Grinder e Joseph Murphy. Eu não tinha a menor ideia quem eram esses caras, hoje eu tenho. Richard Bender, Joseph Murphy e o Grinder. E ele fala sobre muitas coisas que esses caras ensinam e tal, é pá, aquele negócio todo. E aí ele explica uma coisa, que ao explicar aquela coisa, eu falei, tá aí. Tá aí. E ele explica uma coisa que eu vou explicar pra vocês. É tão simples quanto 2 mais 2 dá 4. É tão simples quanto 2 mais 2 dá 4. Olha que louco, turma. Eu tô te falando de um livro que eu li em 2006 e eu não esqueço o livro. Eu uso pra mim. Um livro de R$40, talvez. Porque eu aprendi a estudar. Eu sei estudar, né? Eu sei estudar. E ele diz assim, ó. Pensamentos geram sentimentos. Sentimentos geram comportamentos. E comportamentos geram resultados.
Era só isso. E eu dominei essa parada. Eu domino isso aí. Por isso que eu tenho um poder. Eu quero passar esse poder pra você. Já falo de novo? Falo. Pensamento geram sentimentos. Sentimentos geram comportamentos. E comportamentos geram resultados. Eu tô te falando uma coisa que eu li em 2006. E eu fiquei. Conta mais aí, Tony Robbins. Conta mais aí, Tony Robbins. E ele fala, isso não é meu. Isso é do Joseph Murphy. Aí, o que é Joseph Murphy? Quem é Joseph Murphy? Aí eu me deparo com outro livro, senhores. Chamado O Poder do Subconsciente. Existe esse negócio de subconsciente? O que é isso aí? O que é isso aí? Deixa eu entender essa parada aí. E eu comecei a entender. E quanto mais eu entendia, mais eu compreendia, mais eu aplicava. E quanto mais eu aplicava, mais eu tinha resultado. Então, basicamente é o seguinte. Quando uma coisa acontece com a gente, o mundo... Eu vou te explicar bem simples. O mundo, ele tá o tempo inteiro... O mundo é o mundo. Só que mais... especificamente mundo é como que a gente representa as coisas que acontecem com a gente. O que você quer dizer, Joel? O mundo, ele é a representação que nós damos para os eventos que acontecem com a gente. O mundo é a representação, um mundo que você vive, é o significado que você dá para os eventos que acontecem com você. Eu estou lendo Sêneca. Ele fala do Epicteto. O cara estava preso. É a representação que você dá. Você pega ali frio na barriga. Vou dar um exemplo bem básico. Frio na barriga. Aconteceu uma coisa. Meu Deus do céu. Vou ter que falar em público. Pensei. Deu frio na barriga. Frio na barriga, me comporto com medo. Me comporto com medo, tem um resultado de medo. Frio na barriga. Meu Deus, vou ter que falar em público. Yes! Frio na barriga. Frio na barriga me dá um comportamento de coragem. Coragem me dá um resultado baseado na coragem. Então existe um lugar que a gente cria as coisas. E esse lugar que a gente cria as coisas é o pensamento. Eu voltei para 2005, eu falei, é lógico que eu errei. Eu pensei que eu ia errar. Caracas, mano. Eu pensei em errar. Eu visualizei o erro. E ao visualizar o erro, eu errei. Porque o ponto de criação foi negativo. Eu pensei em errar. E aí eu comecei a entender a bagaça. Se eu, através do meu pensamento, eu construo um sentimento, se acontecer alguma coisa errada comigo, e se eu pensar de uma maneira positiva, eu reconstruo um sentimento. Então aconteceu um evento do qual eu não estava esperando, do qual eu não gosto, do qual eu não estava, sei lá, não estava nos planos, mas se eu souber pensar, se eu souber construir meu pensamento, se eu souber, eu tô lá em 2006, eu tô lá em 2006, tá? Eu não tô em 2022, eu tô em 2006, não existia esse cara aqui. Então, ao construir um pensamento adequado, eu mudo o jeito que eu me sinto. Ao mudar o jeito que eu me sinto, eu mudo meu comportamento. Ao mudar meu comportamento, eu mudo meu resultado. Só tem dois jeitos de sentir as coisas. O jeito positivo e o jeito negativo, gente. O jeito negativo e o jeito positivo. Outro pensa uma coisa que é positiva, vai para o canal positivo. Outro pensa uma coisa negativa, vai para o canal negativo. E você me conhece aqui. Eu vi nessas lives aqui. Qual que é
o meu mindset aqui? Eu sou um cara que tem um mindset mais positivo ou mais negativo para a vida? Se você me escuta aqui, e pelo visto você me escuta, eu não fico falando aqui que você não vai conseguir fazer as coisas. Você não vai conseguir. Gente, pelo amor de Deus, você não vai conseguir. Não tem como você conseguir um troço desse. Eu não tenho esse lance. Vira e mexe, eu falo pra você aqui, mano, vocês não são. A gente é inteligente, pô. Eu não falo assim, gente, a gente é inteligente. A gente é inteligente, pô. A gente é inteligente, pelo amor de Deus. A gente vai, peraí, não é possível, cara. A gente consegue. É só parar um pouco pra pensar, refletir. Você vai conseguir entender, você vai conseguir prestar atenção. Você vai conseguir sair disso. Peraí, mas tá te faltando foco, tá te faltando consistência, tá te faltando atenção. Pô, eu vou te trazendo o lance da disciplina, mas o lance da perspectiva que a gente vai conseguir. Porque eu já entendi. Quando eu falo pra vocês assim, se vocês comerem as minhas palavras, vocês vão ficar nutridos. Vocês não vão se intoxicar, porque eu sei do que eu falo. Eu sei que eu sou um alimento nutritivo. Porque eu aprendi lá, falei, pô, se eu ficar pensando em coisa negativa. Então qual foi o dia que eu realmente dominei? O dia que eu dominei foi ao entender essa composição. E ao dia que eu dominei, foi o dia que eu entendi um negócio chamado fator crítico. Fator crítico. Tem uma coisa que ferra a gente, chamado crença. Tem uma coisa que ajuda a gente, chamado crença. Tem uma coisa que estraga com o nosso dia, estraga com a nossa vida, chamado crença. Tem uma coisa que leva a gente pra frente, chamado crença. Crença é bom ou ruim? Depende. Crença é uma coisa que você crê, você acredita. E as nossas crenças, elas determinam grande parte dos nossos resultados. Então se eu chegar pra você e falar assim, ó, Brasil, ano que vem, vai dar oportunidade pra você. Você fala, não acredito nisso. Porque você desenhou o apocalipse nas últimas semanas. É a tua crença. O Brasil vai dar oportunidade pra você que você é excelente. Você fala, eu acredito nisso. Porque você consegue pensar de maneira positiva mesmo diante de circunstâncias desafiadoras. É uma crença. Agora eu pergunto pra você, você quer pensar de uma maneira positiva ou negativa sobre o mundo? Eu não tô falando pra você não ser realista. Eu não tô falando pra você ficar com groselha. Eu não tô falando pra você ser uma pessoa negligente e que tá panguando. Mas dentro do cenário, dentro de um cenário complexo, você dá qual olho? Qual olhar você dá? Qual olhar você dá? E eu entendi que crença são coisas que a gente herda. Crença, nossas crenças não são nossas. Nossas crenças são dos avós, dos nossos avós. As nossas crenças não são nossas, a gente herda. A gente herda, galera. E por isso que a gente tem que revisitar as nossas crenças o tempo inteiro. Uma crença, ela invade a nossa mente por dois mecanismos, ou repetição ou emoção. Dinheiro não nasce em árvore. Meu filho, vamos trabalhar porque dinheiro não nasce em árvore, meu filho. Se você ouve isso o tempo inteiro, tem uma hora que fala, dinheiro não nasce em árvore. O homem não presta, o dinheiro não nasce em árvore, o dinheiro é a raiz de todos os males. Crença. Você escuta diversas vezes. E quem te dá crença? Quem te passa a crença? Basicamente 3 grupos de pessoas. Os mais próximos, os mais influentes e os mais... a maioria, os mais próximos e os mais poderosos. Quem está perto de você, os mais próximos. A maioria, o volume e os mais poderosos. Quem são os mais poderosos? Pai, professor, líder religioso. Pais plantam crenças na gente. Professores plantam crenças na gente. Líderes religiosos plantam crenças na gente. Crença boa ou ruim.
É mesmo? É. Eu lembro que quando eu tinha 15 anos, eu fiquei de recuperação na escola, numa disciplina matemática, em matemática, porque eu fui, sabe esse campeonato brasileiro que eu fui campeão? Eu fui pro campeonato, eu conversei com meu pai e eu faltei na prova. Então eu fiquei de recuperação, porque eu não fiz a prova. Não deu nem para fazer a substitutiva, não deu. Eu fui para Curitiba e eu lembro minha professora de matemática, ela chegou para mim e disse assim: não adianta ser bonitinho se você é burrinho. Ela me falou isso. Eu não vou falar o nome dela, porque não tem o menor sentido falar o nome dela, mas foi minha professora de matemática na escola. Ela falou: Joel, o que adianta ser aí bonitinho? Ela me achava que eu era bonitinho, né? Ajeitadinho, nadadorzinho, se você é burrinho. Ficou de recuperação em matemática, velho. Imagina, cara, se eu tivesse acreditado nela. Imagina se eu tivesse acreditado na minha professora. Sei lá, não acreditei. Eu não sei exatamente, porque eu não lembro. Eu não lembro por que eu não acreditei. Mas eu lembro que ela me disse. E eu lembro que doeu. Minha professora de matemática. Ela me disse isso. Quantos professores não falam coisas para os nossos filhos ou falaram coisas para nós? Quantos líderes religiosos não te falam coisas? E os nossos pais? E a gente implanta, coloca na nossa vida a crença também com forte impacto emocional. Aí eu já estou em 2007. Eu falei, entendi. Entendi. Em 2007, eu era nadador. Foi meu último ano como nadador. E eu virei treinador de natação. O time que eu era atleta tinha várias equipes e o Márcio Latuf, ele me deu a possibilidade de eu ser o treinador da principal equipe de nadadores infantis de 13 e 14 anos, e era uma das principais equipes do Brasil. Então, gente, eu parei de ser nadador, eu era já pós-graduado, né, um estudioso pra caramba, e o Márcio falou: Joel, tem uma vaga aqui, o Binho foi promovido e ao invés da gente contratar alguém de fora, a gente quer dar uma chance pra você. E num estalar de dedos eu virei treinador principal de 45 nadadores. E ali gera uma incompetência. A gente é competente numa área, de repente a gente fica incompetente, né? Até um dia atrás eu era avaliado pelo resultado que eu dava na piscina, nadando. Um dia depois eu comecei a ser avaliado pelo resultado que as outras pessoas que orientavam davam. E foi aí que começou meu programa como treinar pessoas, desenvolver pessoas. Ok? Bom, aí eu começo a treinar as pessoas e eu vi que tinha uma triangulação da performance. Tinha o treinador, tinha o atleta e tinha um fator que era o pai. Tinha um fator que era o pai. E aí eu sempre fui um cara assim, muito motivado, galera faz isso, pô, turma, vamos lá, na hora da competição vamos fazer um grito de guerra, se quiser, pinta o cabelo, vamos com uma roupa diferente. Eu sempre fui muito equipe, grito de guerra, equipe. Eu era o capitão do meu time na época que eu nadava, né? Enquanto nadador eu era o capitão, eu era o líder do time. E um dia uma mãe chegou pra mim e falou assim: Joel, muito bom, o meu marido não gosta de você. Porra, caracas, meu. Olha, meu marido, ele não gosta de você. Eu falei, pô, por quê? Porque na minha casa só dá você. O assunto do almoço é você. O assunto do jantar é você. Meu marido compra tomate, a Bruna, o pai da Bruna, a Bruna não come, você manda ela comer. Ela come tomate, brócolis, alface, repolho, cebola. Meu marido pede para ela dormir cedo, ela não dorme. Você fala, é para dormir às 8 da noite, ela dorme 7h50. Meu marido fala para ela fazer uma coisa, ela não faz. E você é o assunto do café da manhã, porque o Joel pediu isso, porque o Joel falou aquilo. Eu vim aqui te falar séria. Ela foi falar séria, meu marido não gosta de você. Eu falei, caraca.
E lá em casa tá tendo treta. Eu falei, eu preciso aprender a trabalhar com os pais, porque como é que a Bruna vai conseguir competir se o pai não gosta do treinador da Bruna? Como é que você vai conseguir ser orientado por mim se o teu marido não gosta de mim? Até hoje tem isso, turma, sabia? Ah, minha mulher não gosta de você não, Joel. Eu escuto isso até hoje, pô. Muitas vezes, nossa, meu marido não gosta de você, Joel. Caraca, meu. Aí tá bom. Beleza. E aí em 2007 eu entendo um negócio chamado fator crítico. E o que acontecia, turma? Por que os pais não gostavam de mim? É porque quando a molecada competia, eles nadavam, eu ficava de um lado da piscina, os pais de outro, eu falava, não é pra ficar perto de mim, não é pra encher meu saco. Eu sempre fui muito firme no meu trabalho, assim, muito firme. E eu lembro que eu fazia reunião assim com os pais, eu falava assim, quem aqui é engenheiro? Eu. Legal. Quem aqui é médico? Eu. Ok. Quem aqui é arquiteto? Eu. Quem aqui é palestrante? Eu. Eu falei, então imagina, no meio da palestra eu te interrompo. Aí o cara, uai. Eu falei, ruim, né? Imagina, você é médico, né, Mariana? Você é médico, dona Mariana, né? Mãe da Mariana. Você é médica, né? Imagina no meio de uma cirurgia eu te interrompo. Imagina o seu advogado no meio de um contrato eu te interrompo. Imagina o seu arquiteto no meio de um projeto eu te interrompo. Eles, por que você está falando isso, João? Eu tinha 26 anos, tá? Eu tinha 26 anos. É o que vocês fazem quando vocês estão na piscina. Não é para me interromper. Eu estou dando treino e ninguém vai falar comigo. Porque se eu der a olhar para você, eu dou as costas pro seu filho. Eu estou falando com você, eu dou as costas para 45 nadadores. Não é para falar comigo. Eu era assim. Eles ficaram, meu Deus. Beleza, gente? E aí os pais não gostavam de mim. Só que eles tinham que me aceitar, porque eu era o melhor treinador que tinha no país. Eu tinha os títulos. Mas, lógico, hoje aos meus 41 anos, eu poderia ter feito diferente. É porque eu era menino de tudo, meio irritado, transtornado com o planeta, querendo ser treinador olímpico. Ser treinador olímpico. Então, o que eu fazia? Eu pegava e eu ficava de um lado da piscina. E aí eu falava assim, quando terminar a prova, você vem falar comigo. E o teu pai vai ficar lá de boa, você não vai falar com o seu pai. Nem com a sua mãe. Vai falar comigo. E os moleques vinham. Nadava, pá. Primeiro comigo. Por quê? Porque eu tinha entendido um negócio chamado fator crítico. Eu vou te explicar o que é isso. Quando a gente compete, quando a gente se coloca numa situação de desafio, a gente pode sair frustrado ou sair feliz. E muitas das vezes o moleque competindo, ele piorava o tempo dele. Ele perdia a prova. Então treinei, errei uma coisa, treinei, não consegui fazer o tempo que eu queria, tô treinando não sei quanto tempo, e ele saía triste. E geralmente quando ele saía triste, o pai, que não é uma pessoa que orienta, não é uma pessoa capacitada, ele falava a coisa para a criança com toda a intenção boa, mas ele errava. Então ele comparava. Porra, Luca, olá, meu Leandro. Ele conseguiu, você não conseguiu. O pai fazia isso. Era muito comum. É muito comum. E tem uma coisa chamada fator crítico. Quando você está triste, quando existe um evento emocional, é como se fosse um zíper, assim, ó. Abre um zíper e qualquer coisa entra no seu subconsciente, cara. E tem uma janela para isso, tem um tempinho para isso. Aconteceu uma coisa ruim, você fica triste, ai caraca, fica triste. Alguém fala, pô, de novo fez merda. Puta, de novo fez merda. Pá, e aí fecha aquilo. E como a gente é influenciado pelos pais, pela galera que está mais próxima, né? O pai exerce autoridade, eu falava, não passe pelos seus pais. Não passe pelos seus pais. Passe por mim, porque eu também era uma autoridade. Então, quando o moleque chegava e falava uma coisa positiva para ele, eu dava um feedback construtivo e positivo, porque eu sabia que aquilo ia acessar o subconsciente dele, porque eu sei que crença entra por repetição e por forte impacto emocional. Quando eu descobri isso, galera, poder veio para minha mão. Quando eu descobri isso, eu vi para minha mão. E aí, galera, eu falei, eu sou bom na psicologia.
E os meus moleques lá que treinam, eu treinei mais de 1000, tá? Durante minha vida como treinador de natação. Mais de 1000, na mão aqui, ó. Outro, mais de 1000. E eu falei, caracas, meu. O moleque passava por mim, eu reconstruí o pensamento dele. O moleque passava por mim, eu reconstruí o pensamento dele. O moleque passava de mim, eu reconstruí o pensamento dele. Ele chorava e eu falava assim, cara, presta atenção, olha só. Sabe por que você errou? Ele olhava pra mim. Por quê? Porque você tava lá na piscina, meu irmão. Só erra quem nada. A sunga só cai pra quem pula na piscina. O óculos só cai pra quem nada. Porque muitas pessoas aí não erraram porque não nadaram. Você errou porque você nadou. E você é valente, você é corajoso. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos aplicar tudo que a gente aprendeu. Porque ali foi só um lapso. A gente só se desconcentrou. Olha pra mim, pô. Olha pra mim, Murilão. Murilo, olha pra mim. Dele, cara, pô, tu nada muito, cara. 200 borboleta. Tu nada pra caraca, 200 borboleta, tu deu uma vacilada, não deu? Tu não concorda comigo que tu deu uma vacilada? Eu dei uma vacilada, tu deu uma vacilada, sabe por quê? Sabe aquilo que a gente combinou? Pô, nos últimos 50 metros, meu, você errou a passagem, é aquilo daquele jeito, são 26 braçadas, mas tu cismou em fazer 26 braçadas no terceiro, não, mas tu vacilou dele. Então daqui a 20 minutos a gente vai nadar de novo. O que você vai fazer? Pega essa água, bota a perna pra cima, agora relaxa, pega esse livro, medita, e a gente vai nadar, você vai abrir o revezamento agora 4% livre. Era assim que eu falava pros moleques. Entendia que era uma dura, mas não era dura? Era, olha pra mim, Murilo, presta atenção, água, cadê tua água? Gatorade, beleza, tá legal. Perna pra cima, música, pega aqui o papel. Tu treinou, velho. Você treinou, não vai jogar fora. Eu sei que você tá triste, vem cá, meu irmão. Bora, tamo junto. E outra, lá na borda, se você tiver dúvida, olha pra mim. Você vai olhar pra mim. Beleza? Ele fazer assim, tá bom? Por isso que eu sou apaixonado por alta performance, galera. Estou quase indo nadar. Olha pra mim. Olha pra mim. Aí ele ficava lá, o moleque ia nadar, ele não tava olhando pra ninguém, mas eu tava olhando pra ele. Ele não tava olhando pra ninguém, mas eu tava olhando pra ele. Ele não tava olhando pra ninguém. E eu via que ele fazia um lapso assim, ó, de olho. E, tipo, ele me buscava no meio da multidão. E eu fazia assim, ó. Bora, Murilo! Ele fazia assim, ó. E aquilo começou a dar uma merda na minha vida. Porque os pais fizeram um complô, velho. Porque os moleques começaram a fechar muito comigo, os meninos e as meninas. Muito. Eles fechavam comigo. Só que, meu, nem eu e nem os moleques, a gente sabia como lidar com os pais. Porque os 14 anos, turma. Tinha 3 grupos de pais. Tinha um grupo de pais que me adorava. Nossa, o João é incrível. Olha como que ele fala com o Luca. Olha como que ele fala com a Mariana. Olha como que ele fala com a Amanda. Tinha um grupo de pais que não se intrometia. Tá tudo bem. Mas tinha um grupo de pais que ficava pistola. Pistola. E aí se reunia. E aí chamava a diretora. Não, o João não pode fazer isso. Porque o João me tira perto do meu filho. E eu falei, cara, preciso agora conversar com os pais. Se você for no Google e digitar como é que é? Como entender o nadador sem ter sido um. Se você digitar isso no Google, como entender um nadador sem ter sido um nadador, eu sou o primeiro cara ranqueado do Google. Porque eu comecei a fazer treinamento para pais de nadadores. E aí eu falei assim, cara, eu preciso fazer treinamento para os pais agora. Só que, galera, eu tinha 27 anos, pô. E eu falava assim, eu tô com um braço aqui, que são os meninos, mas é o pai dele. E eu não era pai. E é a mãe dele. Eu não entendia. E aí eu comecei a sentar com os pais e ali eu dominei. Dominei, galera. O que é dominar? Eu ganhei tudo. Galera, eu ganhei tudo. Todas as competições que você pode imaginar como treinador eu ganhei. Todas. Eu tenho um título até hoje. Como treinador. E aí, eu sentei com os pais. E aí eu comecei a conversar com os pais. E aí eu acho que eu fui iluminado, cara, naquele dia. Eu fui iluminado, assim. Porque, vira e mexe, eu sou iluminado. Assim, bate um lampejo assim em mim. Eu pedi pros pais fechar os olhos. Eu falei, oi gente, tudo bem? Obrigado por vocês terem vindo aqui e tal. Gente, eu quero falar um pouco. Na verdade, eu falei treinamento para a paz. Eu falei, eu quero falar um pouco sobre os seus filhos. Eu quero falar sobre os filhos. Eu falei assim, eu não tenho filho. Olha como eu comecei o bate-papo. Eu falei, gente, eu não tenho filho.
E eu não trato os filhos de vocês como se fossem os meus filhos, porque eu não tenho filho, eu não sei o que é, mas eu trato ele como se eu fosse o irmão mais velho. Mas aquele irmão bem mais velho. Não é o irmão mais velho que tem 2 ou 3 anos a mais, é o irmão mais velho que tem 10 anos a mais. É meio que eu fosse um primo mais velho, um tio mais velho. E eu trato eles muito bem. Pais, mães, isso aqui é a minha vida. Eu amo isso aqui. Eu não faço mais nada da vida. Eu trabalho com teu filho. Mas vocês estão me atrapalhando. Eu falei, vocês estão me atrapalhando. Vocês estão atrapalhando o meu trabalho. Eu falo uma coisa, você fala outra. E o seu filho está no meio. Quem que ele confia? Quem que ele gosta? E quem que ele segue? Ele gosta de mim, mas ele segue você. E ele gosta dos dois. Vocês poderiam fechar os olhos? Aí ele... Por quê? Fecha os olhos, por favor. Eu recebi uma iluminação. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Volta lá pra tua infância. Como é que teu pai te tratava? Caraca, galera. E eu pedi pros pais lembrarem na infância como é que os pais deles tratavam eles. Eu falo, na escola. Eu começava a vir. E aí, eu lembro de hoje, uma mãe chamada Aline. Pá, uma lágrima gorda. Gorda, sabe aquelas lágrimas gorda? Pum, desceu. E aí eu, lembra dos teus pais. Como é que eles te tratavam na escola? O que eles falavam pra você? Como é que eles lidavam com uma derrota? Ei, outra lágrima gorda nascida. Eu falei, eu acho que tá rolando, E comecei a falar umas coisas. Na verdade, eu só pedi pra eles lembrarem. Lembra aí. Putz, abriram os olhos, as mães falaram, entendi, Joel. Entendi. Falei, o que foi? Eu tô tratando o Andrei e o Thiago do mesmo jeito que meu pai me tratava. E meu pai me tratava na base da comparação, meu pai me tratava na cobrança errada, eu tô fazendo igualzinho. 100% dos pais me falaram isso. E ali eu falei, peguei. Então o que a gente pode fazer? Qual é a coisa que você odiava quando criança? Ela, comparação. E eu fico comparando. É por isso que o Andrei... Putz, é por isso que o Andrei, é por isso que o Luca, é por isso que o Vitinho, é por isso que o Murilinho. E os pais começaram a entender que o jeito que ele tratava o filho dele era fruto do jeito que os pais dele tratavam, na crença que não era uma crença boa. Porque lógico, a gente carrega coisas dos nossos pais, são boas, pô. Eu carrego muitas coisas do meu pai que são incríveis, muita coisa da minha mãe que são incríveis, mas, gente, meu pai não foi um santo, não, eu não coloco meu pai é um Deus, não, meu pai, meu Deus, meu pai fez um monte de coisa errada. E aí os pais entenderam que eles estavam implantando nos filhos. É a mesma coisa para você. E aí eu entendi um negócio chamado ponto de criação. Eu dominei isso. Eu dominei o pensamento. A única coisa que a gente pode, né? Deixa eu melhorar, deixa eu ficar mais didático. Você sabia? Quando eu falo você sabia, é muito bom, né? Você sabia que o teu pensamento você pode conduzir? Quando eu começo a falar você sabia, é muito bom. Turma, você sabia que você pode conduzir o seu pensamento? Você vai falar, porra, já é lógico que eu sabia. Não, então deixa eu te falar. Você sabia? Você sabia que você pode conduzir o seu pensamento? Sim, eu sabia. Você sabia que em qualquer situação que aconteça com você, você pode ainda conduzir o seu pensamento? Sabia, Joel. Pois é. Pensamento gera um sentimento, sentimentos geram comportamentos, comportamentos geram resultados. Se você pensar de uma maneira positiva, você não vai sentir coisa negativa. Não dá match. Pensou positivo sobre uma coisa, esse negócio assim, ó. Fica aqui agora. Tá relaxado? Tô. Pensa numa coisa ruim. Eu falo assim, não, pô, tá estranho. Fica aí com o pé pra cima, tranquilão, na praia, relaxado, cenoura e bronze. Passa um cenoura e bronze. Passou um cenoura e bronze? Pega uma caipirinha. Pega uma caipirinha. Hã? Pensa!
Pensa uma coisa positiva aí. Não vai ficar triste, pô. Você pode conduzir seu pensamento. Que é aquela ideia assim, ó, vou dar um exemplo na vida profissional, meu líder me desmotiva. Não tem como. Não tem como alguém te desmotivar. Você tá ligado nisso ou não? Não tem como alguém te desmotivar. Porque só você é capaz de se motivar e se desmotivar. Só você. Aquela pessoa me ofendeu. É só você que permite isso. E aí, Gabi? Só que lógico, né, turma? A gente leva tempo. Eu entendi isso. Eu falei, pô, então peraí. Você tá me dizendo o quê, Joseph Murphy? Você tá me dizendo o quê? Você tá me dizendo que mediante todas as circunstâncias que o mundo gera em mim, eu posso conduzir meu pensamento? E aí o Joseph Murphy fala, yes. E se eu penso de uma maneira adequada, eu sinto de maneira adequada. E aí, eu trouxe umas frases que me ajudaram nesse percurso. Aliás, frases eu escrevo porque elas me ajudaram. Eu trouxe algumas, eu escrevi algumas aqui pra você, vou até colocar no feed. Que é assim, ó. O otimista vê a rosquinha, o pessimista vê o buraco. Essa do Oscar Wilde. O otimista vê a rosquinha, o pessimista vê o buraco. Uma do Napoleão Hill aqui, ó. Um objetivo é um sonho com prazo. Uma outra, do Paulo Coelho. O medo do sofrimento é pior do que o próprio medo. Essa me ajudou muito. Você já leu O Alquimista, do Paulo Coelho? Todos os lugares do mundo que eu fui tinha um alquimista. Todos os lugares do mundo que eu viajei, que eu fui numa livraria, tinha o livro do nosso querido Paulo Coelho, brasileiro. Paulo Coelho, brasileiro, escritor brasileiro. Todos os lugares do mundo que eu fui tinha O Alquimista. Escritor brasileiro. E tem uma frase lá no Alquimista que é: o medo do sofrimento é pior do que o próprio medo. Essa é porrada. Você fala, caraca, eu tô sofrendo demais por uma coisa que nem tá rolando. Eu tô sofrendo absurdamente por antecipação. E eu tenho certeza que nessa live tem quase 10 mil pessoas aqui, mais da metade sofre por antecipação. Meu Deus do céu, o que vão pensar? Caraca, ano que vem, meu Deus do céu, meu Deus, vai ser muito difícil. O que vai acontecer com a minha vida, cara? O que vai acontecer? Agora ferrou, porque não é possível, eu tomei uma ligação aqui, não me ligou, me tem que vai ligar. Tem uma frase, olha só essa aqui, ó, do Robert Service. Não é a montanha à sua frente que desgasta você. É o grão de areia no seu sapato. Não é a montanha à sua frente que desgasta você. É a montanha que desgasta. Não é a montanha à sua frente que desgasta você. É a areia, é o grão de areia no seu sapato. Olha outra aqui. A melhor maneira de prever o seu futuro é criá-lo. Isso é Peter Drucker. A melhor maneira de prever o seu futuro é criá-lo. E olha essa aqui, ó. O sucesso é treinável. João, por que você está me dizendo tudo isso? Você tá ligado que eu tô te dizendo tudo isso, né? Você sabe ou não? Por que eu tô dizendo isso? Por que eu fiquei 53 minutos te dizendo isso? Vamos ver. Deixa eu ler. Por que essa narrativa? Por que eu construo essa linha de pensamento? Por que eu conto essa história? Por que eu conto a minha história? Por que eu trago frases? Por que hoje, na terça-feira? Por que eu tô contando isso? Por que eu te falo isso? Por que essas frases? Vocês estão aqui todo dia, vocês vão entender. Por que, gente, eu faço isso? O que tem a ver com o momento hoje? O que tem a ver com o contexto? Tem a ver com nossa... O que tem a ver com o momento atual do nosso país?
Uhum. 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 Isso, cara. Pô, meu. É isso aí, pô. Eu fui, talvez, e tenho sido um dos principais influenciadores aqui na internet que fiquei 5 semanas falando de política, sem falar. Vocês perceberam isso? Vocês percebem que eu falo de política? Mas não do jeito que talvez você queira que eu fale. As pessoas falam pra mim, João, você não vai se posicionar? Vem 6 horas da manhã aqui me ouvir. Eu tô me posicionando todo dia, cara. Aí você vai falar assim, danadinho. Você quer que eu fale o que pra você? Você acha mesmo? Você acha mesmo que a galera liga pra você, velho? Tu acha mesmo, cara? Tu acha mesmo? Tu acha mesmo? Tu vai cair nisso aí? 200 anos de vida que tu tem, tu tá com 400 anos de idade, tu vai cair nisso mesmo, de novo? E tu acha que eu vou ficar aqui dando palanque? Eu tô há 5 semanas falando, cara. Porque eu te trato que não é inteligente. Pra mim você é inteligente, você não é burro. E eu trato você com respeito. Eu respeito você. Vocês estão ligados nisso, turma? Eu venho aqui e falo sobre um pensamento. Eu venho aqui e falo sobre uma coisa na história. Eu venho aqui e falo, aprende a pensar com a tua cabeça, pô. E você fala, mas você não vai se posicionar. Eu falo, vai lá, 6 da manhã. Eu venho aqui, eu leio os comentários. Mas você não sei das quantas. Eu tô te falando todo dia. Ou tu quer que eu fale do jeitinho que os documentários ou os noticiários falam? Aí não conta comigo, não. Qual que você acha, cara, que é a tua opção? Ô, turma, a gente tem que fazer o nosso corre. Faz o nosso corre, faz o teu corre, pô. A tua correria. Eu sei que você tá na correria aí. Você quer salvar alguma coisa? Quero. Tá bom. Começa contigo. Tá fazendo passeata, nem fala com teu marido, pô. Tá fazendo passeata, tá postando no Instagram, nem conversou com teu filho essa noite. Conversou com teu filho? Não, já porque eu estou preparando um país para os meus filhos. E você, Joel? Eu estou preparando um filho para o meu país. Primeira coisa que eu preparo são os meus filhos. Não preparo o país. Não, porque é importante a gente ver o Brasil que a gente vai deixar para os nossos filhos. Brasil que eu vou deixar para os meus filhos? Não estou nessa pegada aí, não. Quais são os filhos que eu vou deixar para o meu país? Porque se meu filho for ladrão, eu errei, mano. Porque todo ladrão tem pai e mãe, ou teve pai e mãe. Até onde eu sei, ninguém nasce sem pai sem mãe. Ah, mas o cara é um bandido salafrário, teve pai e mãe. Ah, mas o cara é ladrão, o cara é mentiroso, teve pai e mãe. Cadê o pai e a mãe desse moleque aí? Tu quer resolver o Brasil, tu resolve na tua casa. Tu nem conversa com teu marido, pô. Aí vai ficar polarizando na internet, fazendo publicação, enchendo o saco na hora do refeitório. Chatão você, velho. Tu arrumou tua cama? Tu limpou a remela do olho? Não. Aí faz por você, faz o teu, pô. Faz o teu. Tu foi produtivo no teu trabalho? Não. Foi demitido, pô. Só falou besteira, xingou, tu fala palavrão que nem um louco. Fofoqueira, chata, fala mal dos outros.
Ai, o Brasil. Que Brasil, galera? O Brasil é você, meu. Mas vai falar assim, não concordo com você. Legal, que bom, velho. Que ótimo. Você consegue pelo menos ouvir esse bate-papo comigo? Consigo, tamo juntão. Você não precisa concordar comigo. Nem eu com você. Agora, eu falo, não concordo com você, para de te seguir. Caraca, velho. Então valeu. Porque tá assim agora. Você não vai se posicionar, porque se você não posicionar, eu vou parar de te seguir. Pare. Nasceu uma ruga aqui. Ó, que é ruga de preocupação. Ô, galera, tem como a gente criar um plano e a gente ser melhor ano que vem, e ser melhor hoje, ser melhor amanhã, e progredir e continuar aprendendo? Tem como? Tem. Vamos falar disso? Porque o que está sobre o nosso controle, a gente controla. O que não está sobre o nosso controle, não está sob o teu controle. Você acha mesmo que os políticos ligam para você? Acho. Baseado no quê? Um monte de gente mudando de opinião, um monte de mentira. Você acha mesmo que as notícias são confiáveis? Tenho certeza. Então leia Ryan Holiday, Acredite, Estou Mentindo. Faz esse favor pra gente. Compre esse livro, Acredite, Estou Mentindo, do Ryan Holiday. Lê daqui a uma semana, a gente troca uma ideia. Você vai mudar de opinião. E por que você muda de opinião? Porque a gente pode mudar de opinião. Porque você tem conhecimento, pô. Porque você investiga, você fala, cara, é melhor aqui eu criar mesmo o primeiro ministério aqui, é minha casa. Chega aí, João. Chega aí, Joaquim, Lalas. Ou você vai ficar nesta groselha até quando? É porque pensar desse jeito dá mais trabalho. Pensar desse jeito requer responsabilidade. Agir desse jeito requer coragem. E é muito mais fácil pedir, choramingar, reclamar e falar: minha vida ferrou, minha vida acabou, agora lascou, vou não sei o quê, meu Deus do céu, ai meu Deus do céu. Aí você vai pra manada e a manada é burra. Deixa eu falar uma parada, você tá ligado que a manada é burra? Se tiver a galera indo pra lá, saia de lá. Por quê? Porque é muito provável que você faça burrice. Burrice. A manada é burra. E você tá na manada, cara. Então vai parar um pouco, respirar e não se envolver em treta. Então não é o país que eu vou deixar para os meus filhos. Os filhos que eu vou deixar pro meu país. É sobre as lives que eu faço aqui. É sobre são 10 mil pessoas aqui, pô. Você acha que eu vou ficar aqui polarizando? Eu não ganho dinheiro com isso, eu não trabalho com isso. Já parou pra pensar que muitas das pessoas que polarizam turma, muitas pessoas que polarizam ganham dinheiro com isso, pô. É o trabalho delas, pô. Sabe que aquelas pessoas são negativas? Elas ganham dinheiro para serem negativas. E ao final do mês, elas estão ganhando muito mais dinheiro por serem negativas. Tem gente que ganha dinheiro no YouTube, por exemplo, fazendo vídeo, reclamando que dá milhões de views. Eles ganham dinheiro com um negócio chamado AdSense. Você sabia disso? Você sabia disso? Você sabia que tem canais do YouTube que os caras só metem o pau nos outros? É um vídeo. Aconteceu uma coisa, eu vou falar mal. Aconteceu uma outra coisa no outro dia, eu vou falar mal. Todo dia eu sou caçador de problema. Eu sou um caçador de tragédia. E eu sou um caçador de tragédia e eu coloco isso no YouTube e você adora ver esse vídeo no YouTube. O que você não sabe é que ele tá ganhando seus 5, 10, 15 mil dólares por mês com aquele vídeo lá no YouTube que é garantido pela sua audiência. E você tá aí, doente, putaço, brigando com os outros e vendo vídeo. E ele ganhando 10 mil dólares com vídeo. Você não consegue parar um pouco e respirar e falar: meu, eu sou uma massa de manobra nesses caras? Não seja. Você tá brigando com a tua família por causa de política, pô. Você tá parando de falar com teu irmão. É, mas o meu ideal... Tá bom. Você briga no grupo de WhatsApp, pô. Você briga no grupo de WhatsApp, pô.
Porque o meu ideal, as minhas convicções, é um absurdo. Aí você briga com teus amigos, pô. Amigo. Amigo, pô. Irmão, pô. Você faz o que quiser com a sua vida. Eu não faço. Por quê? Porque eu faço o que eu quiser com a minha. E você faz o que quiser com a sua. E tamo beleza! E a gente se respeita. Olha o dedo da amizade aqui, ó. Deixa eu desenhar o dedo da amizade aqui pra vocês, ó. Porque eu já tô na groselha 7h15. Olha o dedo da amizade aqui, ó. Ó. Faz um print aí do dedo da amizade. Beleza! Deixa eu fazer um sorrisão aqui pra você. Aí, ó. Eu não concordo com você. Ok. Você não concorda? Não. Um narizinho. Beleza! Ninguém... Ó, fazer uma sobrancelha de susto. Meu Deus! Beleza. Aí, ó. Faz um print do dedo da amizade. Do dedão da amizade. E fala assim, o João é muito louco. 7-6 tá com o dedão da amizade. Isso. Dedão da amizade. Não concordo com você. Dedão da amizade. Beleza! Acho que você tá errado. Opa! Beleza pura aí. Beleza pura. Não, 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 não. Vou acabar com a taça, vou brigar com você. Fala com o dedão da beleza. Gente boa. Fala aqui com o Aguinaldo. Esse é o Aguinaldo. Meu dedão gente boa. Respeita. Eu sou o Aguinaldo. Eu respeito a opinião dos outros. Bota aí nos stories Aguinaldo, que só vai entender que ele tá 7,5 já bateu o J-Coff que nem tomei. Já bateu o J-Coff que já teve. Esse aqui é o Aguinaldo. Ele respeita todo mundo e ele respeita a opinião dos outros, porque ele é o dedão, beleza. Ele é o dedão que cuida da vida dele. Eu sou o dedão que cuido da minha vida. Cuido da vida. Turma, toda vez antes de começar aqui eu falo assim, ó. Deus, coloque as palavras certas na minha boca. Pai, não tire os olhos de mim. Joel, fale com as pessoas e se divirta. Eu tenho que me divertir. Eu não vou vir aqui ficar putaço todo dia de manhã, porque eu começo meu dia aqui, né? Eu não vou. Eu fico agitado, mas eu quero me divertir, por isso que eu crio o Aguinaldo, que agora é o nosso gente boa. É o Aguinaldo. Vamos atrás do que é importante pra gente. Aguinaldo. O dedão gente boa. Vida leve, galera. Vida leve. Take it easy. Dia após dia. Lembra que você tá melhorando. Tá bom? Amanhã, hoje é que dia? Hoje é quarta ou hoje é terça? Hoje é terça. Ô, turma, agora eu preciso falar. Lembra da senha? Lembra da senha? Tem mais 2 senhas esse ano, hein? Quem é do Rio de Janeiro aí e quem é de São Paulo, eu tenho a senha, hein? Ó, a gente vai fazer o seguinte. A senha é aquela minha palestra presencial que é mais um show. Vai acontecer 17 de novembro. Daqui a 17 dias eu estou no Rio de Janeiro, na Arena Gilnesse. Oh, não, é Gilnesse Arena, Rio de Janeiro. E eu sei que tem gente do Brasil todo que vai. E no dia 20 de novembro estarei em São Paulo, no Espaço das Américas. My gosh! Agora vocês vão vir falando pra caramba de... Caramba, tu viu a pomba bateu aqui no... Cara, uma pomba deu uma porradaça no vidro aqui. Ela falou, estarei no Rio. Pá, bateu aqui. Então é o seguinte, ó. Se você quiser ir para o Gilnesse Arena, escreve aqui, ó. RJ, ou Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Se você quiser ir para a senha São Paulo, escreva São Paulo aqui nos comentários. São Paulo.
E se você quiser ir com um grupo, se você quer ir com um grupo de família, se você quiser ir com o grupo da tua empresa, eu tenho uma condição muito bacana para você e eu quero que você fale no WhatsApp da Ju. Então você escreve grupo ou empresa, que vai direto para Ju. Vai cair no WhatsApp da Ju e a Ju tem uma condição legal para quem quer ir com uma galera. Quem quer dar de presente pra galera, quem quer dar presente para os seus funcionários, uma galera, um monte de empresa leva os seus funcionários. Tá bom? Então escreve Rio de Janeiro, eu quero ir pro Rio. Manda aí Rio de Janeiro. Eu quero ir para São Paulo, escreve aí São Paulo. E eu quero levar uma galera, quero dar de presente. Tem gente que, por exemplo, mora em outra cidade, mas dá de presente para os amigos que estão no Rio ou em São Paulo, tá bom? Eu lembro que tinha um filho que deu para a mãe, ele estava em Goiânia e a mãe estava em Recife. Foi bem legal. Isso é presencial, tá? São minhas 2 últimas apresentações. A senha é lindo demais. Vai ser esse mês, vocês vão ver eu falando bastante sobre isso esta semana. Olha lá, tem gente que já comprou. Coisa boa, gente. Coisa boa. Obrigado, tá? A gente vai se ver. Vai ser super legal. Então, digita aí. Vocês vão receber uma mensagem rapidinho no direct de vocês, com o link. E quem quer ir com grupo ou empresa que quer levar um grupo, manda aí também empresa ou grupo, que no DM vai ter o link para você falar direto com a Ju e a Ju resolve isso para você. Um beijo no coração de vocês. O Aguinaldo, o Dedão Gente Boa. Amanhã às 6 horas eu estarei aqui de novo. Hoje, durante o dia, eu vou mostrar o que vai acontecer. Ah, tem feed daqui a pouco. E à noite eu tenho uma festinha, vou mostrar pra você o que vai acontecer. E amanhã de manhã eu te conto tudo o que aconteceu e, obviamente, insights bacanas e legais. Um beijo do Dedão Gente Boa pra você. Beijo, fui, até amanhã.